paz do Senhor, irmãos, apacentar. Queridos, antes de começar nosso culto, um recadinho importante para você. Não deixe de se inscrever para o culto deste domingo agora, tanto amanhã às 10 horas como à noite às 7 horas. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós estamos amanhã com o nosso culto presencial, culto da vitória. Então, amanhã não precisa se inscrever, mas domingo precisa. Tem muita gente se inscrevendo já, não fica você de fora, tá bom? Tenha um bom culto de estudo bíblico hoje. Vamos orar. Senhor, abençoa os irmãos que vão aprender a Tua palavra, aqueles que estão com o coração aberto para se enriquecer com as Escrituras Sagradas, que eles possam ser ricamente abençoados pela sabedoria da luz para os nossos caminhos, Senhor. Te peço isto hoje e te agradeço em nome de Jesus. Amados, adorem ao Senhor, ofertem também dizime, não esqueçam da obra do Pai e aprendam muito hoje, tá? Fique com Deus e amanhã na igreja, às 20 horas, culto da vitória. Não precisa se inscrever para o culto de amanhã, é só ir para a igreja. Abaixo de 60 anos, importante, acima de 12 anos, tá? Deus abençoe. Tua presença é o mais importante para nós, Senhor. Receba esse momento de adoração a Ti, Senhor, que nós possamos entregar tudo em nós. O Teu amor, Ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O Teu amor
desfrutado nesse tempo, Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor gere uma sede, uma fome em cada coração, Senhor. Que o Senhor venha alcançar esses corações, Pai. Que nós sejamos desejosos, Senhor, da Tua presença, que sejamos desejosos pela Tua palavra, Deus. Que nesse tempo, Senhor, esconda o nosso coração no secreto, Pai. Que o lugar secreto seja a nossa prioridade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Deus que vem em secreto recompensa, mas, Pai, a maior recompensa da nossa vida é estar contigo, Deus. É poder desfrutar desse momento de intimidade contigo no secreto, é ter um relacionamento com o Pai e sentir amor, e sentir o Teu amor, Pai. Ser amado e Te amar, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e alcançou o nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Teu amor todos os dias nos faz levantar, nos faz viver, nos traz o perdão, nos dá a vida em abundância, Pai. Nós Te agradecemos e Te adoramos, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, bênção por estarmos aqui mais uma vez, podendo louvar, engrandecer o nome do Senhor, podendo estar na presença de Deus, andar com Ele, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por nos permitir estar contigo, Pai, e obrigado por estar conosco, Pai, cuidando de nós. Dá-nos saúde, Pai, dá-nos sabedoria e inteligência para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Esteja conosco, Pai. Guia-nos neste mundo que é tenebroso, mas que contigo nós conseguiremos, Pai. Dá-nos, então, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria para entender cada vez mais de Ti, dos Seus propósitos, daquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Perdoa nossos pecados e que tenhamos um bom encontro aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos ainda no estudo de Gênesis, né? Vimos bastante coisa já. Hoje nós vamos entrar no capítulo 17, é um capítulo um pouco mais longo, mas é porque ele é descritivo, né? Bem descritivo. Até o capítulo 16 nós vimos muita coisa acontecendo. Vimos no capítulo 16 o conflito lá de Sarai e Agar, sendo que Abrão, muito omisso ou sem tomar muitas medidas aqui, né, e gera uma confusão até mesmo no relacionamento de Abrão com Sarai, e ao final a gente vê que Ismael nasce, né, o filho de Abrão com Agar, com a escrava Agar, nasce, tendo Abrão então 86 anos, né? E aí a gente vai entrar no capítulo 17. Lembrando que a mensagem até o capítulo 16, claro, além de trazer o histórico da criação, da formação do homem, do próprio pensamento humano, né? A mensagem efetivamente é a de Deus aparecendo para a humanidade e se aliançando para basicamente cuidar da humanidade, né? É um Deus bondoso, amoroso, justo, porém, né? que corrige os caminhos da humanidade, né? E que mantém aqui a promessa, mantém a aliança feita lá em Gênesis da vinda do Messias. E ele tem trabalhado aqui, construído, né? Definido, evidenciado essa situação e essa condição para que ela aconteça, né? Então Deus faz alianças, e Deus se aliancia com a humanidade e depois agora com Abrão, né? E faz com que define que Abrão vai ser pai de muitos, né? Falou várias vezes isso, e mais essa vez no capítulo 17 ele vai falar, né?
E Abrão, como ser humano, tem uma dificuldade de ter a certeza dessa promessa, do cumprimento da promessa, considerando que o tempo está passando e ele está ficando velho, né? Vamos ler o capítulo 17 aqui, ao menos uma parte, para a gente evoluir nessa compreensão. Então, o capítulo 17 de Gênesis fala assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado, o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Bom, vamos ficar aqui por hora até aqui, depois a gente lê o restante. Então a gente tem o capítulo 17 aqui, com algumas novas situações, tá? Algumas questões novas aparecem aqui para o leitor, né? Então, primeiro, nós vamos dissecar aqui o texto. Então, primeiro, Abraão tem 99 anos. Então, a promessa aqui parece mais difícil ainda de ser cumprida, né? A aliança de Deus, porque ele tem 99 anos. Tá? Apesar de 76, 75, lá na época do relacionamento dele com Agar, né? E um pouco antes, eles se acharem possíveis, né, reprodutores, vamos dizer assim. Agora, com 99, Abrão já vê uma dificuldade bem maior. Sarai, então, nem tem grandes dúvidas, né? Agora, Abrão já vê uma dificuldade, porque ele tem 99 anos. Os dias já estão chegando ao seu final. A gente sabe que ele viverá muito mais tempo ainda, mas o texto mostra que essa idade já é uma idade avançada para a reprodução, né? Para ter filhos. Bom, e aí o Senhor novamente aparece. A gente vê que o texto bíblico reforça ou destaca os aparecimentos do Senhor para com Abraão. Dessa vez ele não fala como ele apareceu, se foi em visão, como que foi, né? E o texto não tem interesse em dizer, mas o texto traz uma nova expressão aqui, um nome de Deus, né? E ele se identifica: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai, né? Então, El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, tá? Aparece aqui pela primeira vez. E a gente vai ver que no livro de Gênesis, principalmente Gênesis, Deus vai tendo nomes diferenciados,
né, para mostrar todo o seu poder, toda a sua magnitude, toda a sua grandeza, né? A gente vai ter o Senhor dos Exércitos, a gente vai ter o Eu Sou, a gente vai ter o Deus Todo-Poderoso, a gente tem o chamar, né, o que está, que ouve, Deus que está do lado, né? Bom, então Deus aparece mais uma vez e ele faz uma orientação a Abrão. Ele fala: ande na minha presença e seja perfeito, né? Então, mais uma vez, destaque bíblico aqui do andar na presença de Deus, né? Assim como Enoque, por exemplo, que andou com Deus. Então Deus fala para Abrão: ande comigo, aqui, né? Ande comigo e sede perfeito, que ele fala, né? No final, e seja perfeito. O que significa o seja perfeito? Quer dizer que, porque a partir de agora, então, não vai pecar mais, não vai errar? Não é. Isso não é verdadeiro, porque nós temos essa essência pecaminosa, infelizmente, após o pecado, né? Original, então, após a queda. Então, o que Deus está falando é: busque ser perfeito, né? Busque andar comigo. É esse o objetivo aqui de Deus ao orientar Abraão e a todos nós, né? Esse é um modelo de conduta. Então ele está falando: ande na minha presença e seja perfeito. E qual é a consequência ou uma das situações que derivam de andar com Deus e ser perfeito? É Deus estar conosco. E aqui no caso, no contexto aqui bíblico, do texto bíblico, Deus faz aliança com Abrão. E ele fala: farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. O que a gente vê aqui é Deus progressivamente revelando a condição de Abraão, né? Qual é a promessa, qual é a aliança. Até então ele fala que Abraão olha para a terra, para a areia, né, do mar, então conta os grãos, será a sua descendência. Depois ele fala: olha para o céu, conta as estrelas aí, essa será a sua descendência. E agora fica muito mais claro que ele fala: eu vou te constituir, ou melhor, eu o constituir pai de muitas nações. Então, povos mesmo, e não só filhos, descendentes, simplesmente. Está falando de nações aqui, né? E aí, quando ele fala: darei a você uma descendência muito numerosa, Abrão se prostrou com o rosto em terra. Veja que já há uma orientação aqui, quando na presença de Deus, quando da presença de Deus, do prostrar-se, né? E a gente vai ver por todo o texto bíblico as pessoas se prostrando quando tem uma teofania ou quando tem um contato direto com Deus, né? E a gente vê também que quando não é Deus, normalmente o mensageiro ele manda levantar, né? Então, quando é um anjo, o anjo fala: levanta-te, tá? Por quê? Porque não se pode prostrar anjo, né? Se adorar anjo, todos adoram ou devem adorar a Deus, né? E aí, a partir de então, no texto, Deus começa a mudar o nome dos dois, né? Abrão e Sarai. E aí Abrão deixa de ser Abrão e passa sim a ser Abraão, porque constitui pai de muitas nações, e esse é o significado, né? Abraão, então, é pai de uma multidão, né? E Abrão era pai exaltado antes, né? Ou ter passado famoso em outra tradução, mas como regra a gente fala que é pai exaltado, né? E aí, então, Abraão significa pai de uma multidão, ou seja, pai de muitas nações, como Deus aqui orienta. E aí ele fala que eu te farei fecundo, você vai ter sua descendência, vai ser grande, a aliança é perpétua, lá no versículo 7, né? E no 8, o que é bem interessante: darei a você a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Mais uma promessa que Canaã é a terra prometida para o povo de Deus, a descendência de Abraão, né? E aí, o que acontece? Aqui a gente tem que destacar: quando Deus
concede a propriedade e promete que dará a propriedade de Canaã, não quer dizer que o povo não tenha dificuldade, eventualmente, a necessidade de preservar, ou seja, até expulso, como foi lá no período dos babilônios, expulsando o povo, que a gente vai ver bem mais para frente, né? Mas o certificado, né? A titularidade foi concedida à descendência de Abraão, e propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então Deus já está colocando que Ele é Deus sempre, Ele é, né? E será o Deus daqueles que andarem com Ele, daqueles que forem legítima descendência de Abraão, legítima no sentido de andar com Deus, né? De crer, tá? E aí Ele será, claro, o Deus de todos nós. E aí vem o sinal da aliança, né? Que é a circuncisão. Bem difícil de entender fica isso aqui. Por quê? Porque a circuncisão não é um ato de aliança. A aliança de Deus simplesmente é a obrigação de Deus e não do homem. Não exige nada. Mas Deus impõe aqui uma condição neste período que se mostre a aliança, que tenha um sinal, que a aliança tenha um sinal por parte do homem, né? E qual é o sinal? É a circuncisão. A circuncisão a gente vai ver que vai ser muito debatida mais para frente, até o Novo Testamento, quando a gente vê vou chamar assim de liberação da circuncisão, uma vez que o sacrifício, a marca, né, do povo de Deus é ser cristão, é ter tido Cristo vindo, e aí a gente tem então uma distinção, e a gente tem uma discórdia lá para frente, que a gente vê Paulo principalmente brigando muito com os judeus, criticando o apego dos judeus à circuncisão ao invés de crerem em Jesus Cristo. Amém? Prosseguindo, então, nós temos aqui o modelo. Deus elege, fala que a marca, aqui o sinal da aliança vai ser então a circuncisão, e ela ocorrerá em todos os homens, todos do sexo masculino, né? Todos os homens do povo aqui. Além disso, ele fala que será no 8º dia, o menino que tem 8 dias será circuncidado, mas todos os que já estavam ali presentes, vivos, seriam circuncidados. E é o que foi feito, né? A gente vai ver logo em seguida, tá? Então todos, inclusive os escravos, inclusive o estrangeiro, mostrando, inclusive, que a aliança, ela abrange não só a descendência efetiva da linhagem de Abraão, mas também todos aqueles que andam junto. Dá para entender isso, né? Vamos prosseguir a leitura aqui rapidamente. Versículo 15 diz assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com o Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E prossegue: naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro,
todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiro. Bom, então Deus prossegue falando a aliança. Sarai passa a ser Sara, todo significado é princesa, né? Sara mais fidalguia, então mais algo mais piedoso, né? Passa a ser o nome. Eu a abençoarei, ou seja, ele vai torná-la fecunda. Lembra que ela já a Bíblia já relata que ela não podia ter filhos antes disso, né? E fala que eu a tornarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela, né? E aí Abrão se prostra mais uma vez, mas ele tem dificuldade de crer, claro, e ri, né? Como Sara, eu com 100 anos e Sara com 90 poderemos ter filhos, né? E aí Abrão fala com Deus, ele fala, olha, então que Ismael viva sob tua bênção, né? E aí Deus fala, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você e Sara terão um filho, e você vai dar o nome de Isaac para ele, né? E estabelecerei, manterei a aliança com Isaac, essa aliança perpétua, né? E de qualquer forma eu ouço a sua oração em favor de Ismael. Ismael vai ser forte também. Ele já tinha dito isso para Agar, né? E agora ele diz para Abrão, e faz com que Ismael seja o também abençoado, fecundo, né? Terá pai de 12 príncipes, né? Mas com quem Deus estabelece a aliança é Isaac. E aí a gente vê a descendência de Isaac, é que vem a linhagem para a qual da qual nasce o Messias, né? Nasce Jesus. E aí, por fim, então ele fala que no ano seguinte Sara daria a luz, né? E a gente vai ver que isso acontece mesmo, mais para frente. Por fim, então, quando Deus termina de falar, ele se retira e volta para o céu, aí elevando-se, né? E por fim, então, o texto ele traz o cumprimento do compromisso aí de Abraão. E Abraão, então, é circuncidado, seu filho Ismael também, com 13 anos, e todos os homens, sexo masculino, da casa de Abraão, vou chamar assim, inclusive escravos, todos, comprados, que seja, adquiridos, vamos dizer assim, todos foram circuncidados, todos os homens da casa de Abraão. Então, porque Abraão, as coisas acontecem, porque tem promessa de Deus com Abraão, tem aliança, porque ele anda com Deus, né? Deus reforça isso no início do capítulo, né? E conclama que ele seja perfeito, que ande com ele e que ele seja perfeito, né? E as coisas vão acontecer. Vai ter dificuldades? Vai, mas a promessa, a aliança é cumprida, afinal é Deus que faz, né? O que a gente vê aqui então de mensagem? Mais uma vez a gente vê Deus cuidando, a gente vê Deus orientando a conduta e a vida do homem, a gente vê o homem que se submete a Deus, que se prostra, o adora e cumpre tudo aquilo que ele ordena. Só faz depois que Deus orienta, né, as coisas. E a gente vê a orientação de Deus, talvez a mais importante aqui com relação à orientação de conduta, que é: anda comigo, anda na minha presença e seja perfeito. Então não saia de perto de Deus. Quando você sai, você tem problemas, você vai ter dificuldade, né? É isso. É claro que o fundo, tudo, o mais importante do texto é a garantia da descendência de Abrão, a garantia de que o Messias viria daí alguns anos, vários anos, né? Essa era a promessa e
bênção que ela foi cumprida. Bom, ficamos por aqui neste capítulo, com relação a este capítulo. Depois a gente volta mais uma vez com o livro de Gênesis para avançarmos e vermos mais uma vez a presença de Deus, né? E vermos mais uma vez o cuidado de Deus. Ele cuida de nós, mesmo que estejamos passando por dificuldades, pode parecer que Ele está distante, mas Ele não está, saiba disso, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, obrigado por estar conosco e permitir que andemos na Sua presença, Pai. Ajuda-nos a que possamos ser pessoas que estão na Sua presença, que buscam andar na Sua presença e não se desviam dos Seus caminhos. Ajuda-nos, Pai, a sermos perfeitos, né? Não somos e não por nosso mérito seremos, mas com a Sua ajuda poderemos buscar isso cada vez mais. Esteja conosco, Pai, proteja-nos, dá-nos saúde, dá-nos segurança nesses tempos difíceis. Perdoa nossos pecados e que tenhamos um restante de dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Essa semana nós temos, todas as semanas temos aí voltado com atividades, temos atividades na igreja, né? Atividades presenciais e atividades remotas, né? Então, fique ligado, temos cultos terça-feira online, na quarta o estudo bíblico online, na quinta culto presencial, fique ligado. Domingo nós temos o culto presencial e também online, inscreva-se, né? E nessa sexta nós teremos 24 horas de oração, participe, é importante que o povo de Deus ore, porque estamos precisando orar, amém? Fique na paz, que Deus te abençoe.